Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E muito bem, hoje eu quero falar sobre o Rei Leão, tá? É um filme aí que realmente estava sendo muito aguardado, né, por várias pessoas, porque é um filme, né, no caso, um desenho que mexeu com muitas pessoas em 1994. Então, quando anunciaram, né, que eles estavam refazendo esse desenho, as pessoas ficaram assim muito ansiosas, aguardando realmente a produção, né, que seria apresentada. Algo que assim mexeu com as pessoas porque eles apresentaram uma coisa assim bem próximo do real. Se vocês observarem, né, a reação das pessoas foi algo assim que a princípio impressionou bastante. Afinal, nós estávamos acostumados com aquela carinha, aquele desenho, né, bastante expressivo, né, com as feições humanas lá nos animais, e de repente nós nos deparamos com algo real, algo que faz parte do mundo, né? Nós tínhamos um leão totalmente real e isso estava sendo colocado então nas telas do cinema para novamente representar a história do Rei Leão. O filme, de fato, é surpreendente, é algo realmente muito bonito. O trabalho empregado, o realismo que eles usaram para reviver o Rei Leão é algo que chama muito a atenção. Tá? Para quem gosta desse tipo de coisa, para quem realmente até é da área, né, fica impressionado com a qualidade, né, com o realismo que eles conseguiram reconstruir, não só os personagens, mas todo o ambiente, todas as paisagens, né, que ali existe, né, na história do Rei Leão. As pessoas assistiram esse filme, porém, muitas pessoas não gostaram. Por que que muitas dessas pessoas não gostaram? Porque faltou um pouco daquela essência do Rei Leão de 1994. Porém, eu vi vários comentários sobre isso, mas muitas pessoas não sabiam explicar exatamente por quê. Elas sentiam que faltava ali algo. Algo não estava de acordo com aquilo que mexeu com as pessoas na produção de 1994. E muitas pessoas reclamaram da mesma coisa, né? É claro que muitas pessoas perceberam, muitas pessoas até explicaram qual é o problema dessa animação atual, né? E qual a diferença da animação, né, de 1994. Tá? Então isso ficou assim claro. Porém, muitas pessoas também esperavam do filme do Rei Leão algum tipo de lacração. Algo que parece que realmente não existiu. Né? Algumas pessoas falaram que observaram ali algumas mudanças, porque sim, aconteceu uma adaptação. Né? Então houve sim algumas mudanças em alguns pontos do filme. Eu assisti o filme, né? Então realmente tem algumas mudanças. A Nala, ela tem assim um pouco mais de visualização, vamos colocar dessa forma, e as pessoas acharam então que houve aí uma lacração nesse sentido. Mas é pouca coisa, no geral o filme é bom, isso que as pessoas disseram, mas não gostaram muito. Muitas pessoas falaram que realmente o de 1994 ainda é melhor. Foi assim, vários comentários sobre isso eu pude observar na internet, porque eu dei uma pesquisada legal sobre esse filme para tentar entender um pouco mais. Por quê? Porque eu estava invocado com essa produção. É uma oportunidade muito boa dos caras aproveitarem ali para dar uma lacrada legal, e os caras não fizeram. E eu vi vários comentários ressaltando a questão da história do filho do rei, né, os pontos positivos, onde nós temos ali algumas coisas que podem representar algo de bom para o ser humano, etc. Então muitas pessoas comentaram essas coisas aí, e realmente parece que o negócio não teve uma lacração que chamasse a atenção. Até então, os nossos opositores, no caso o pessoal revolucionário e a esquerda, falaram mal do filme. E as pessoas falaram assim, bom, se a esquerda está falando mal, obviamente o trabalho então foi bom, ou seja, nós temos aí um filme que é, de uma maneira geral, positiva, ok? Só que a Disney, ela está trabalhando com um certo empenho para confundir a cabeça das pessoas, para destruir símbolos, né? E isso não aconteceu no Rei Leão. E ela está promovendo isso de uma maneira escancarada. Né? Nós podemos observar com as alterações que eles estão querendo fazer no filme no filme do Thor, Pequena Sereia, né? E depois desse encerramento, né, dos Vingadores, os próximos filmes aí, né, da Disney envolvendo os heróis da Marvel vão apresentar, obviamente, muita porcaria. E o Rei Leão não, ele seguiu aí algo do passado e parece que o saldo foi então positivo. Bom, eu, invocado com isso, eu realmente fui pesquisar e fui analisar, né? E eu queria entender, né? Porque, assim, eu
tenho comigo que a Disney não ia desperdiçar essa oportunidade e ela faria alguma coisa. Mas onde está esse pulo do gato? É isso que eu quero explicar para vocês. E para tentar explicar um pouco melhor, né, esse pulo do gato, eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui. Então, observe. Alguns artistas, né, ou um artista, ele reproduziu a imagem do filme atual colocando as características da animação de 1994. Então ele pegou essa criação realista e fez uma adaptação, onde ali ele coloca então as carinhas dos personagens de 1994. E quando você bate o olho nisso aqui, é claro que aí você sente que não falta mais nada. Parece que aí agora sim nós estamos satisfeitos com o Rei Leão. É essa a impressão que todas as pessoas que assistiram, né, o filme de 1994 têm quando eles observam essas novas figuras aqui. Olha só, né, o leãozinho aqui, né, de uma maneira realista, né, um trabalho mais realista, mas com a feição, a expressão facial do desenho de 1994. É bem mais agradável. Então a gente vai passeando aqui, né, então você consegue fazer com que realmente, né, os animais eles estão humanizados, né, eles estão com as expressões que comoveram as pessoas no passado. Então você coloca aqui a carinha de assustadinho. Animais reais você não consegue trabalhar essa expressão, tá? E esse foi o problema. Então você observa que a cara, olha que a carinha do leão aqui, né, uma cara mais assustada, infinitamente mais expressivo, muito mais legal. Meu, Timão e Pumba, cara, é assim, não preciso falar nada. Você olhando a imagem de baixo já diz tudo. Aquela pegada engraçada, o que realmente fazia, né, fez com que as pessoas dessem muita risada. Olha que a expressão, uma coisa completamente diferente. Eu vou até voltar, olha que, meu, o javali tá muito feio, cara. Né? Então olha aqui, ó, esse cara, olha só a cara dele, mano. Que coisa mais legal. Tudo bem que ele ficou bem com cara do mal aqui, né? Esse aqui ficou com cara do mal, mas, mano, essa cara aqui tá impagável. Né? A carinha das hienas aqui, né? A Nala, olha aqui, ó. Assim, uma expressão completamente, assim, existe expressão, né? Aqui a Nala, tem aqui o Rafik também, né? Que ficou muito engraçadinha a cara dele. Aí tem aqui o Simba com a carinha de assustadinho, né? Carinha de felizinho, né? Perto da pata aqui do pai, carinha de tristinho quando o pai vai dar uma rabada nele, né? Tem umas outras cenas aqui, né? A cara de assustado e tal. Tem aqui o Scar aqui na caverna. Muito bem. Então o que eles fizeram? Eles tiraram, né, essas características antropomórficas da coisa. O que é isso? Né? É o termo, né, que você usa para dar qualidades humanas para animais. Então vejam bem o que acontece. Quando nós assistimos o desenho de 1994, nós observávamos essas características humanas que eles atribuíam aos animais. Só que era algo que era uma fantasia. Nós assistíamos aquilo, nós nos envolvíamos com aquilo por causa das expressões humanas, né, que eram atribuídas aos animais, e nós ficávamos ali empolgados, aquilo nos prendia, né? Só que existia uma divisão clara na cabeça das pessoas. Por mais que nós tivéssemos ali no desenho leões, hienas, etc., nós sabíamos que era uma fantasia, era uma história criada, onde ali eles usaram personagens, no caso animais, para, né, desenrolar toda uma história, todo um acontecimento. Era claro, e ficava extremamente claro nas nossas cabeças, que existia uma divisão, uma diferença daquele desenho, daquela fantasia, com o mundo real. Sabíamos que aquilo representava um leão, mas não era um leão. Né? E essa arte, essa questão dessa fantasia, dessa animação, dessas expressões que eles atribuíam aos animais, eles mataram. Eles tiraram isso, tá? E criaram então essa nova animação. Nessa nova animação, nós temos assim algo belíssimo. Assim, se você olhar para aquilo e falar que nada daquilo existe, parece inconcebível, mas não, eu estou vendo, a paisagem é real, as árvores são reais, né? Mas não, é tudo computação gráfica. E impressiona, não tem como você falar que aquilo é feio, pois não é. É um trabalho artístico impressionante. Porém, o trabalho artístico de 1994, ele também era impressionante. Só que ele representava para as pessoas, ele era de fato um trabalho artístico, mas uma fantasia mais humana. Então nessa adaptação que eles fizeram, eles tiraram
essa humanidade. Vejam que interessante. Nós temos aqui o belo matando o belo, mas criando uma nova condição. Então vejam só, prestem bem atenção. Nós temos um avanço na questão revolucionária que está ali ligado com o meio ambiente. Tá? E nós temos a necessidade de, assim, desumanizar o ser humano, onde o ser humano acaba valorizando mais qualquer outra coisa, inclusive os animais, menos os seres humanos. Então, se nós temos no desenho de 1994 uma espécie de humanização dos animais, nessa animação recente, nessa animação nova do Rei Leão, parece que nós temos algo inverso. Se em 1994 nós temos uma humanização dos animais, nessa é como se nós tivéssemos uma animalização do ser humano. Por quê? Porque retiraram dos animais as características humanas, no caso, as feições, as expressões humanas. Então você visualmente mata essa fantasia, você retira, né, essa identificação humana com os animais, mas você coloca nos animais, né, funções, comportamentos humanos. Consegue entender como foi feito esse trabalho? Então você tem uma inversão. Porque se você não tem a humanização dos bichos para que você tenha uma melhor identificação, e esse é o campo, ou seja, o vale, né, da estranheza que as pessoas reclamaram, porque acharam então o de 1994 melhor, é porque faltou esse lado humano nos animais. Então assim, visualmente eles não possuem expressões humanas, mas eles possuem o quê? Atitudes humanas. Tá? Então essa inversão faz com que a nova geração tenha uma concepção diferente do mundo animal. Por quê? Porque quando nós assistimos em 1994, para nós a diferença entre a fantasia e o mundo real era clara. Nesse filme, não muito. Por quê? Porque se você avaliar o realismo que existe nesse filme, né, e o comportamento apresentado pelos animais, né, que se assemelham, no caso, a comportamentos humanos, né, você trabalha de uma maneira que dificulta as crianças e a nova geração entender essa divisão. O que acontece? Ela vai criar uma concepção diferente daquilo que é um animal. Então, eis aqui o pulo do gato. Então é interessante que você observe, puta, mas o filme é bom? O filme é bom, é uma produção belíssima, é uma produção belíssima. Os recursos que os caras empregaram ali são recursos sensacionais. Quem percebeu isso? Praticamente ninguém. Então esse é o pulo do gato. É você quebrar, é você apresentar um belo para matar o belo. Mas por que eles precisavam? Por que isso aconteceu? Porque esse belo, ele tinha características humanas. Os personagens tinham características humanas, você tinha uma identificação diferente. Só que isso criava essa linha que dividia entre a fantasia e a realidade. Agora não. Essa linha não existe mais. Consegue entender aqui como funciona a coisa? Então, como eu disse, eu estou criando aqui algo que é possível, tá? É algo que realmente me chamou a atenção. No entanto, que isso, eu pesquisei, eu não consegui assim, achar exatamente por que eles adotaram isso. Mas foi intencional essa coisa. Inclusive, o diretor, né, que é o Jon Favreau, eu não sei a pronúncia do sobrenome dele, tá? Me desculpem. Ele afirma isso. Ele fala, né, o seguinte: queríamos que parecesse um documentário live action, mesmo que ele seja uma animação. Então, assim, muitas pessoas falaram, mas parece, né, um documentário do Discovery Channel. Mas a intenção era essa, era literalmente reproduzir um documentário estilo Discovery Channel, mas onde os animais eles têm o quê? Eles possuem ali comportamentos humanos. Então assim, são como se fosse o contrário, né? Você tem ali, né, animais que foram colocados sobre comportamentos humanos. Então você cria na cabeça das pessoas que não assistiram 1994, a animação de 1994, principalmente das crianças, você trabalha o imaginário dessas pessoas de uma maneira diferente. Tá? E isso realmente chamou bastante a minha atenção,
porque eles me parece que estão trabalhando nessa linha. Eu assisti vários depoimentos e várias entrevistas do diretor e ele fala sobre, né, os outros filmes lá, por exemplo, na questão do Dumbo, né, não propriamente ele, tá, no caso do Dumbo, mas o Dumbo, se você observar o filme, o Dumbo ele tem mais essa expressão humana. O Dumbo eles agregaram, né, essa expressão humana no elefantinho, então você ainda tem uma identificação totalmente diferente, tá? Ele faz o comentário do Mowgli. O Mowgli, né, os animais eles ainda possuíam essas expressões humanas, e ele fala sobre isso e fala que eles precisavam desse realismo, eles queriam, foi intencional. Por que a Disney fez isso? Primeiro, para realmente mostrar que ela pode. Ou seja, eu tenho aqui uma puta tecnologia e eu posso realmente agora criar, né, essa realidade. Tá? Assim, impressionante, a partir do nada, no sentido de que nada dali existe, visualmente falando, é tudo criação de computação gráfica. Então nós podemos criar todo esse realismo através do computador. Tá? Claro que daí existe muita coisa por trás disso, mas eu estou resumindo. Então isso foi feito de uma maneira proposital, eles queriam chegar a isso. Tá? Aí fica realmente a pergunta, por quê? Tá? Porque nós queremos mostrar que nós somos fodões? Beleza? Isso está claro. Nós podemos e nós vamos fazer. Vamos ganhar dinheiro, o produto final realmente foi bom, ele impressiona. Mas tem esse detalhe. Tá? Então você observa que nós estamos usando, assim, é impressionante, como parece loucura, mas mas geralmente eles querem destruir o belo. Não, mas por que não usar o belo ao favor? Né? Então nós usamos o belo para acabar com o belo, mas nós ali passamos uma nova ideia, uma nova concepção, né, do que seriam os animais para as pessoas que são ainda crianças, seres humanos que ainda estão estão tendo o seu imaginário em formação. Né? Então a diferença é que eles assistindo, observando os animais daquela forma, eles vão jogar aos animais do mundo uma nova visão. E isso favorece o quê? Né? A desumanização do próprio ser humano. E você passa a humanizar mais aquilo, né, que não deveria ser tão humanizado assim. Você passa a acreditar que, de fato, os animais têm, então, né, tudo aquilo que esse movimento revolucionário alega que eles não têm. E você acaba, então, favorecendo um maior respeito, né, para com os animais do que o próprio ser humano. Então é isso. Mas, no caso, de repente você pode pensar, mas Fábio, já em 1994 eles não humanizavam, né, então, os animais, isso já não poderia prejudicar? Não, porque na verdade, como eu disse, é uma fantasia. No mundo real, você não consegue humanizar um animal para que nós possamos ter a mesma identificação que nós temos com o desenho. Mas, já que você não pode alterar visualmente os animais para que eles se tornem similares aos seres humanos, você pode induzir que esses animais também possuem, né, de uma certa forma, uma espécie de humanidade. Entendeu? Então é isso que me parece que acaba sendo trabalhado nessa produção. Já que eu não posso mudar visualmente os animais para que force uma identificação humana nos animais, vamos fazer de outra forma. Vamos deixar os animais como eles são, visualmente animais, mas vamos criar essa ideia de que lá por dentro existe uma humanidade no animal. Tá? Enfim, pessoal, eu vou ressaltar mais uma vez, tá? O que eu estou colocando aqui é algo possível. Tá? Eu não estou falando que isso foi literalmente, de repente, analisado, planejado, executado de tal forma, mas existem indícios que apontam para isso, tá? Que me chamou realmente a atenção por causa do fato deles terem matado a fantasia e a beleza e as expressões humanas do desenho de 1994. Tá? Então fica aqui o meu comentário sobre o Rei Leão, é isso que eu tinha para dizer. É um filme que vale a pena? Vale a pena. É bonito, é legal, você passa por aqueles momentos de nostalgia, né, mesmo com essa coisa fria, né, essa coisa que não é tão comovente assim, não é tão animada assim. Né, você esperava viver aquele mesmo sentimento, mas isso não acontece. Mas você consegue ter ali algumas identificações. Né, é um trabalho artístico realmente
belíssimo na questão de trabalhar com o realismo, então tem ali os seus pontos positivos, mas tem essa situação, essa questão que eu coloquei aqui, tá? E realmente eu não consegui ver alguma resposta, tá? De entrevista, direção, produção, etc. Eu vi várias coisas sobre isso. Não tem realmente uma resposta. Por que nós fizemos isso? Por que nós decidimos tirar as expressões humanas dos animais e deixar a coisa mais fria, mas manter o comportamento humano nos animais? Eu não achei uma resposta, a não ser o fato de que nós temos uma tecnologia foda e nós vamos usar. Isso ficou claro. Mas por que chegar a esse ponto, né, do realismo? Será que é só para uma demonstração de poder, no sentido de nós termos condições de fazer? Ou realmente tem isso? Por que matar, né, a fantasia e aquilo que realmente mexia com as pessoas, né, do desenho de 1994? Né? Então fica aí, né, esse ponto, esse meu comentário e essa minha colocação, beleza? Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, né? Vou terminando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu, fui!